Didn't know what time it was, the lights were low. Olá, eu sou o Thiago Paiva e esse aqui é o Cosmoscast, um podcast sobre ciência e tecnologia e o que der na telha pra gente falar envolvendo isso. Então eu tô aqui com meu amigo João Gabriel, o Ademiro da Cosmos Curioso. Oi pessoal, eu sou o administrador da Cosmos Curioso, como meu amigo aqui disse, e hoje nós vamos falar sobre a exploração espacial e sobre o Elon Musk, não é? Um assunto polêmico. O rei da exploração espacial atualmente. O homem que vai nos levar para Marte e além. Eu acho que esse podcast, o Elon Musk é o cara que mais simboliza o nosso podcast, porque nosso podcast é o quê? Ciência e tecnologia. O Elon Musk é o cara que está mais no hype da ciência e da tecnologia atual. Claro, ele é dono da SpaceX e da Tesla, então a maior empresa de carros, não sei se é maior, mas aqui carro elétrico é os maior. carros elétricos mais rápidos do mundo. Inclusive passou a Ford em questão de valor no mercado, sabe? Sim. E a Ford é uma empresa centenária, e saca? E a Tesla é o quê? De 2000? 2001? Eu não sei quando começou a Tesla, foi por aí. Mas, tipo assim, uma empresa que começou nesse século. Sim. E já passou a Ford, que é uma empresa centenária, não é pouca bosta. Eu ia falar essa palavra agora. O quê? Centenária. Você leu minha mente. Tá, então vamos parar de enrolar. Vamos falar sobre o papai Elon Musk. O Elon Musk, ele é uma das figuras mais famosa e polêmica. Antes de continuarmos, o Thiago ele tem PhD sobre o Elon Musk. Eu sei tudo sobre o Elon Musk. Ele é um fã alucinado. Então, ele vai ser meu guia nesse podcast. Não, mas você sabe também do Elon Musk. Mas você é PhD. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Andres, que provavelmente está ouvindo. E ele acha que o Elon Musk é um vilão. E vai, sei lá. Elon Musk, herói ou vilão? O meu amigo Andres com certeza acha ele um vilão. O Elon Musk é o Lex Luthor. João Gabriel. Oi. Você acha que o Elon Musk é o herói, vilão? Ou ele só tá fazendo as paradas dele? Olha, eu acho que ele só tá fazendo as paradas dele, porque ele quer... Um dos interesses dele é levar a gente para Marte e desenvolver a tecnologia. Então, ele faz o que a empresa dele é focada para fazer e, consequentemente, ajuda o mundo. Pode vir a ajudar. Mas se ele dá a louca nele, ele quiser ser o vilão, ele pode, porque ele tem recurso para isso. Ele já é meio louco, né? O cara tá literalmente furando Los Angeles por baixo. Ele já literalmente mandou homem pro espaço. Ele mandou um carro pro espaço sei lá, $1 milhão o carro. Tesla. Era dele aquele carro, eu acho, se eu não me engano. E vamos falar sobre o quê? Vamos falar um pouquinho sobre a SpaceX agora, que é... Sim. Acho que, sei lá, tirando a NASA, é mais conhecida empresa de foguete. Empresa privada de foguetes. Porque a Blue Origin do Jeff Bezos, eu acho que sim, tá chegando no mercado, mas eu acho que ela não tem a fama da SpaceX ainda, até porque não levou ninguém pro espaço. Mas se ela vir a crescer mais, ficar mais famosa, tipo a lá SpaceX, dá pra eles fazerem uma parceria e imagina... Mas se eu não me engano, a Blue Origin é turismo espacial, ela não chega a ser de exploração como é a SpaceX e a NASA. Sim. Mas ia ser interessante, né? 2 bilionários. Jeff Bezos e Elon Musk trabalhando junto, eles têm uma certa rivalidade entre eles, né? Inclusive naquele vídeo que eu mostrei pra você, o repórter fala que ele tem uma... Jeff Who? Ele tem uma certa rivalidade com o Jeff Bezos, só que aí o Elon Musk solta um Jeff quem? Finally, you're obviously a very competitive person. You're competing with the likes of Jeff Bezos Jeff who? Mais uma coisa que o cara é muito polêmico, né? Ele não tem jeito. Além disso, ele se envolve em polêmica, assim, sempre, né? Por exemplo, aquela treta que ele teve com o Walmart. Não lembro se foi ano passado. Não, acho que foi 2018. Do teto solar? Sim. Foi 2018, eu acho. O Elon Musk, ele, desde criança, ele já se mostrava diferenciado, né? Tipo, de qualquer um. Ele sofria bullying quando ele era pequeno pelo fato de ser muito inteligente e ter uma boa condição financeira, né? Tá vendo? Se ele virar vilão, a culpa é da gente mesmo que fez bullying com o Elon Musk. Nunca zoe um nerd, ele pode crescer, virar um gênio do mal e jogar uma bomba na sua casa. Ou matar toda a sua família.
Não, calma. Aqui é um podcast Então, familiar aqui. Vamos falar sobre um pouquinho sobre a infância do Elon Musk. Ele nasceu no sul da África, né? Ele nasceu na África do Sul. Na África do Sul? Sim. Sul da África, É, eu sabia, eu falei, sei lá o que eu falei. Então, ele nasceu na África, uma coisa que não é, sim, é comum nascer na África, lógico, mas tipo assim, quando você vê o Elon Musk, você não diz que ele é africano. Sim. É impressionante como a maioria dos gênios, eles não são americanos. É. Por exemplo, o Elon Musk, sul-africano. O Tesla, croata. O Einstein, alemão. Então, O Newton era inglês? sim. Então, tipo, americano não tem ninguém. Feynman era Não, o americano. Feynman era americano, o Carl Sagan era americano. Tá, mas, sei lá. A parte a gente vê, né? Porque nos filmes, os Estados Unidos é o centro do mundo e no mundo real nem tanto. Não, mas eles sempre Se trazem bem que o Einstein foi trabalhar Eles sempre trazem os gênios pro lado deles, né? Inclusive os nazistas, né? Pra levar o homem pra lua depois da Qual Segunda foi? Guerra Mundial. É o Von Braun, não é? Von Braun era um engenheiro que fez o V2, é o nome do foguete. Acho que é. Tá, mas o assunto é Elon Musk. É. Você ia falar sobre um jogo que ele fez? Ah, sim. Quando ele tinha 12 anos, ele criou um jogo chamado Blaster. E um jogo de computador, com 12 anos, ele criou e programou o jogo. Então, com 12 anos eu não tinha nenhum computador. Comia terra com 12 anos, Thiago Bel. A gente brincava de Max Steel. A gente conhecia com 12 anos já, né? Ah, não lembro. Aí Bom, o Elon Musk, esse jogo ele criou, programou e ele vendeu para uma revista de tecnologia sul-africana por $500. Então ele, além de ser um gênio, ainda fazia uma graninha ali. Então, porque ele já, desde criança o cara já era gênio e empreendedor. Coisa que hoje ele é o maior. Assim, o maior gênio ele não é, com certeza, né? Porque... Nem o maior empreendedor, né? Mas... sim, será? Ele não é o homem mais rico do mundo, por exemplo, que é o Jeff Bezos, porém. Só que o Jeff Bezos criou a Amazon e fez a Blue Origin, só que a Blue Origin não é nada tão incrível como é o que o Elon Musk faz, porque ele literalmente já revolucionou, ele já contribuiu, sabe? Não é tipo, um dia o Elon Musk vai contribuir para a ciência e para o avanço da humanidade. Ele já contribuiu, porque se você for ver eu fiz um post na minha página, inclusive no último podcast eu não tinha página, nem se eu criei, que é Space Tech. Eu fiz um post sobre a evolução da Apollo 11 para a Crew Dragon, que é a cápsula que levou os astronautas nesse lançamento de agora. E se você for ver a evolução da Apollo para a Crew Dragon, é absurda, sabe? Tipo, não é uma... Sei lá, o cara tinha 80 televisão, 38 botão por milímetro na nave, e a Crew Dragon é os painéis digital e muito mais tecnológico. Nossa, Thiago, você manja muito mais do que eu sobre a arquitetura do foguete. Thiago, Oi. qual são os projetos do Elon Musk que você mais gosta, os seus preferidos? Bom, de todos os projetos da Elon Musk, que são vários, tem 3 que eu quero destacar. Como eu disse, tem um que eu gosto muito, tem um que eu tenho medo e tem um que eu acho impressionante e difícil. Vamos começar pelo que eu gosto muito, que sem dúvida é a exploração espacial, que você sabe que é a SpaceX, colonizar Marte e tal, todo esse projeto, tudo que envolve isso, é o que eu mais gosto. O que eu tenho medo, Neuralink. Esse é o meu preferido. Eu tenho medo. O cara, ele literalmente quer fazer unir o nosso cérebro com o computador, né? Não, ele quer. Esse projeto dele, ele quer colocar um chip no nosso cérebro que vai melhorar nossas habilidades. Ou seja, a pessoa tem dislexia, por exemplo. Isso pode ajudar ela a prestar mais atenção. Por exemplo, e também assim, falando funções físicas, por exemplo, a pessoa quer emagrecer. Ela pode colocar o chip. Precisava disso. O chip no cérebro que faz ela sentir menos fome. Realmente, eu tinha certeza disso. Só que eu acho que esse projeto, ele é o mais futurista que o Elon Musk tem, porque exploração espacial, ele já está fazendo os foguetes. Agora, para unir o cérebro com um chip... E outra, não é só a tecnologia que a gente precisa. A aceitação disso no mundo não vai ser nada fácil, tá ligado, né? Com certeza. Ninguém vai, um chip na cabeça aí, beleza, vou colocar. Ninguém... E se você for falar isso nossa, vai ter confusão, com certeza. Mas agora eu vou falar do projeto que eu acho mais incrível do Elon Musk. De anticristo. Já é, eu acho que ele é, sei lá, um vilão. Mas o projeto que eu acho, não é o que eu acho mais incrível, mas é o que eu acho
revolucionário é o Hyperloop, que é aquele que quer Eu fazer, não entendo muito desse. por exemplo, ele quer fazer túneis subterrâneos com tipo um trem, só que ele vai andar a 1.200 km por hora. Tipo, é absurdamente rápido e, segundo Elon Musk, é 100%, 99,9% seguro, né? Sempre pode acontecer alguma coisinha. Mas ele disse que é super seguro porque esses trens não desencarrilhariam. Como fala? Eles não iriam Desencarrilhar. Ele não ia sair do trilho. descarrilhar. Eles não iriam Descarrilhar. Isso. E esse projeto também, tipo assim, pra quê? Ele queria ligar as principais capitais do mundo com isso, tá ligado? Você ia de Los Angeles pra Londres. Los Angeles não é a capital, né? Não. Mas principais, Sacramento. as metrópoles do mundo. Tipo, você vai de Londres pra Paris. De Paris você volta para os Estados Unidos. E assim vai, entendeu? Sim. Iria por baixo do mar? Por baixo, provavelmente, né? Vai que ele... Não sei, provavelmente vai ser, mas eu acho isso muito É o Elon difícil. Musk, né? Eu não duvido Assim, que ele cria alguma coisa por cima, tá ligado? Por exemplo, o avião, quando ele sai dos Estados Unidos e vai, por exemplo, pra Europa, ele não tem que... simplesmente ele sai do chão e chega lá pelo ar, porque ele não tem um trilho pra ele seguir, né? Agora, pra construir um bagulho que ande pela terra inteira, além de demorar muito, é muito difícil uma coisa dessa. Por isso que eu acho muito incrível esse projeto dele. Você citou os aviões, só que eles têm um mapa aéreo que eles têm que seguir. Não, mas porra, ele não precisou construir no meio do mar, né? Só que se eles se desviarem, a chance deles baterem com outro avião ou... Já aconteceu isso na história? Eu não sei, provavelmente. Um acidente aéreo entre, tipo, uma batida de avião? Provavelmente aconteceu, só que saindo do aeroporto. Tem que perguntar pro Lito do Aviões e Músicas, porque ele manja muito de avião. Então, esses são os meus 3 projetos favoritos do Elon Musk. Você tem algum favorito? Eu já disse, o Neuralink. Ah, é verdade. Neuralink. Você gosta desse. Que eu tenho medo, porém gosto. Vai transformar as pessoas no Homem de Ferro. Então, João, você viu que recentemente o Elon Musk postou no Twitter dele que o Twitter do Elon Musk é um circo de diversões, se você quiser acompanhar, é perfeito. Ele falou que ia sair esses dias, eu fiquei triste. Mas saiu foi bosta nenhuma. Saiu por um dia e voltou. Ele tweetou o seguinte: a SpaceX está construindo portos espaciais flutuantes e super pesados para Marte, Lua e viagens hipersônicas pela Terra. O cara, ele quer construir aeroporto espacial. Olha, A coisa que a gente vê no Rick and Morty, tá ligado? Que eles param no meio do espaço e tem um bar. Tá ligado? Tinha um lugar que... agora não lembro. Resumindo, ele quer construir a Estrela da Morte. E ele vai destruir tudo Do Star Wars. Eu acho esse projeto, essa ideia dele muito promissora, né? Porque esses são os primeiros passos, assim, para as pessoas irem pro espaço mesmo. E em relação a foguetes, por exemplo, é bem mais fácil e bem mais viável mandar foguetes direto do espaço ou da própria Lua do que mandar aqui da Terra. A gente disse isso no podcast passado. Vamos... No projeto Artemis, que a gente vai falar logo mais sobre ele. Vamos explicar melhor. Então, João, eu tava vendo esses dias a live do Universo Genial, do Jefferson Stefanelli. Ele disse que, pra ele não vê possibilidade na colonização de Marte. Ele fala que lá tem, tempestade de areia muito forte, não tem atmosfera. E sei lá, ele falou que ele não vê isso como uma possibilidade nem pro futuro. O que você acha? Olha, eu acho que depende. Se a gente desenvolvesse uma tecnologia que nos permitisse terraformar Marte, aí ia ser mais fácil. Porque terraformando Marte, o ambiente ficaria ideal pra gente ir pra lá e tudo. O Elon Musk, inclusive, ele tem uma ideia, não sei se ele desistiu, de soltar bomba atômica. Desistiu. De soltar bomba atômica em Desistiu Marte. dessa ideia. Pra... Não Marte, né? Na órbita. Na órbita de Marte, para poder derreter os polos e começar o efeito estufa e aumentar a temperatura. Esse cara é um vilão. Nossa. Brincadeira, ele é meu herói da minha vida. Nossa, Thiago, você é muito pagar pau. Não, para, você também é.
Um dos principais motivos de eu gostar desse assunto é o Elon Musk. Então, inclusive, vamos falar um pouquinho sobre a polêmica dele com os astrônomos, certo? Porque o projeto é Starlink. uma das maiores polêmicas recentes do Elon Musk, porque ele envia Starlink até hoje. E constantemente ele envia, né? Se você for pesquisar, você vai ver que, tipo, sei lá. Todo mês sai. Praticamente todo mês sai um foguete levando uns 60 satélites. O plano são quantos? 12 mil? 12 mil. 12 mil? 12 mil satélites. E por que os astrônomos não gostam disso? Acho melhor você falar sobre isso. Ou você quer que eu fale? Eu faço as honras. Fale. Bom, os astrônomos, a maioria não gosta do Elon Musk, por quê? Porque se tiver 12 mil satélites no espaço, a luz do Sol vai refletir neles e vai acabar destruindo a astronomia observacional. O Elon Musk ele já se posicionou sobre isso. Ele disse que os satélites não atrapalhariam em nada, porque seria só num momento, se não me engano, no fim da tarde, que eles estariam visíveis, e seriam só alguns. Porém, muita gente discorda disso e diz que isso vai... Não, eu posso falar agora, desculpe interromper, mas eu vou falar. Realmente, os satélites estavam atrapalhando a visão dos astrônomos aqui da Terra, e o Elon Musk se reuniu com astrônomos, com doutores em astrofísica, astronomia, não sabia, para conversar. E uma das sugestões que deram, não sei se foi ele que pensou, ele está fazendo esses satélites, os últimos que foram, eles estão indo pintados de preto fosco, sabe? Sim. Para não ter reflexão do sol neles. E é isso, ele já pensou numa solução e está botando em prática essa solução para não atrapalhar os astrônomos. Como eu vi muitos astrônomos xingando ele, falando que ele tá cagando para astronomia, ele só quer dinheiro. E embora talvez isso seja verdade, ele foi buscar melhorar o Starlink, né? Não atrapalhar o trabalho dos outros. Sim, a astronomia observacional hoje em dia, mesmo que ela não, assim, ela tem a sua relevância, tem muita mesmo, só que, por exemplo, vou falar uma coisa bem popular aqui, né? Eu vou te dar um tapão se eu não gostar. Tomara que os astrônomos, se algum astrônomo ouvir isso, tomara que não me xingue. Que a astronomia observacional ela perdeu parte da relevância dela para a astronomia de telescópios. Por exemplo, o Hubble. Muitas das fotos que a gente analisa hoje e estuda, todas praticamente, foram tiradas pelo Hubble e outros telescópios que estão no espaço. Inclusive, então, se você for um astrônomo e estiver ouvindo isso, manda lá no @cosmos.curioso. Pode xingar ele, tá? Mentira. Então, a gente falou muito sobre SpaceX, não falou muito sobre a Neuralink, mas a gente falou. E a gente não falou nada sobre a Tesla. É verdade. A gente falou bem pouco sobre a Tesla. E eu queria comentar um pouquinho Thiago, você manja mais do que eu sobre o assunto, então... Do começo da Tesla, né? Porque... bastão. Então eu posso falar um pouquinho sobre a Tesla agora, né? Que, se eu não me engano, não, tenho certeza, ela é uma empresa que começou nos anos 2000. No início dos anos 2000. E... agora que vem a parte que eu não tenho muita certeza. Se eu não me engano, ela era uma empresa de carro... Ela sempre foi uma empresa de carro elétrico. Só que no começo, a ideia dela era o quê? Era... alguns milionários ricos, o pessoal ia encomendar carro para a Tesla. E a Tesla ia desenvolver os carros elétricos para esse pessoal, entendeu? Não ia ser uma concessionária como é hoje. Peraí, mas eles iam poder encomendar o carro do jeito que eles quisessem? Isso eu não sei, deixa eu dizer. Eu sei que... provavelmente, né? Eles iam escolher o design, alguma coisa assim. E a Tesla seria a fornecedora desses carros. Assim, fabricaria e entregaria. E isso não estava dando certo, né? No começo, não estava. E foi aí que apareceu Elon Musk. Deu uma investida e chegou para mudar tudo na Tesla. Chegou, investiu e logo ele já tornou o CEO da empresa, né? E, inclusive, tem uma confusão dos ex-donos da Tesla. Que eram dois caras, parece, que eles começaram com essa ideia, e o Elon Musk chegou e eles rodaram, tá ligado? Mas eles ainda têm participações na Tesla, mas não são o Elon Musk, né? Aí depois que o Elon Musk chegou, ele mudou a Tesla pro jeito que é hoje, entendeu? Então, ele chegou, era tudo mato, saca? E... quantos veículos a Tesla já fez? É o Cybertruck, o Model X... Model X, tem o Model S.
Acho que tem bastantezinho aí. E se não me engano ele lançou um quadriciclo também. Lançou. Até que tem uma foto do Travis Scott em cima dele. E tipo assim, tem um modelo, tipo o Model S, é tipo um celular, tá ligado? Eles lançam o iPhone 8, aí tem o iPhone 8 Plus, aí o 8S, tá ligado? Igual é o Tesla, porque tem o Tesla do mais moderno ao mais simples. Qual é o mais moderno? Eu não sei o nome, tipo assim, mas é tipo assim, a tecnologia que tem num Tesla Model S de ponta não é a mesma tecnologia que tem no Model S mais popular, entendeu? A Tesla, mas assim, Thiago, eu tenho uma pergunta pra você sobre a Tesla. Vamos ver se eu sei. Ela no começo eu sei que o Elon Musk ele tem relação com uma empresa que era dos primos dele, é a Tesla? Não, é a SolarCity. A SolarCity? SolarCity, é que a gente não falou da SolarCity, né? A SolarCity ela tem alguma coisa com a Tesla, Ela né? é subsidiária da Tesla. É uma empresa de painéis solares que, na verdade, são telhas solares. Se você for pesquisar sobre a SolarCity, você não vai ver aqueles clássicos painelzão solar azul, sabe? Que fica em cima das casas. São literalmente telhas, tipo um bloco de telha, e ficam perfeitos, igual um telhado normal de não é tijolo, como que fala? É telha. Sim, isso eu não sabia. E são, tipo assim, são camuflados para parecer um teto normal, sem parecer o teto solar. Nossa, isso deve custar uma grana. Barato não é, né? A treta lá do Elon Musk com o Walmart, ele foi a Tesla ou a SolarCity que foi a fabricante? Porque eu vi a matéria que eu li dizer que foi a Tesla. A SolarCity é subsidiária da Tesla, então deve que era a SolarCity. Deve que fizeram e usaram o nome da Tesla. Porque a Tesla é muito mais famosa que a SolarCity. João Gabriel. Oi. Você sabia que na época da Guerra Fria, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, propôs construir armas espaciais para atacar a União Soviética ou para defender os Estados Unidos? Não. E o projeto se chama Star Wars, Guerra nas Estrelas. Nossa. Ele vai construir a Estrela da Morte. Ou um Star Destroyer. Eu tinha visto eu não lembro onde que eu vi, uma que é muito mais viável em relação a armas espaciais, é muito mais viável você simplesmente pegar uma barra de titânio gigantesca, levar para o espaço e soltar. Literalmente. Com a força, com a própria força da gravidade, ela vai se chocar contra uma cidade e o poder de destruição dela seria igual ou maior até do que de uma bomba atômica. Caramba. Então você destrói sua cidade, não tem radiação, que pode disparar com vento. É só soltar um pedação de titânio em cima da cidade, né? Tá vendo por que o Ronald Reagan não pensou nisso? Ia ter ganhado a Guerra Fria. Ele ganhou a Guerra Fria, né? Tá, isso é uma introdução pra gente falar sobre exploração espacial. Que a gente vai falar muito nesse podcast sobre isso, e hoje a gente vai dedicar um tempo pra falar disso. Então, um dos projetos da exploração espacial mais, que tá mais perto de chegar é o Artemis. Projeto Artemis. Que a gente já falou no podcast passado. Você fez inclusive uma postagem, né? Fiz uma postagem na minha página sobre isso. Dá pra gente passar por cima aqui e falar que é um projeto da NASA que pretende levar a primeira mulher pra Lua. Sim. Que eles querem estudar o lado oculto da Lua nessa primeira ida pra Lua, né? E futuramente fazer uma base na Lua, que esse é um dos projetos mais que é o projeto para agora, sabe? Tipo, Marte, beleza, a gente quer, mas Marte tá para frente. Vamos primeiro chegar na Lua, porque da Lua é mais fácil chegar em Marte. O projeto de agora é voltar para a Lua e ficar por lá por um tempo. Sim, fazer uma base, tipo uma ISS por lá. Isso, uma estação lunar internacional. Interessante. Esse é o primeiro passo pro Império Galáctico. De quem que vai governar? Elon Musk, lógico. Elon Musk vai ser o imperador. E você gostaria de falar sobre a colonização da galáxia, né? Algo sim, bem mais do que a Lua, só que não com seres humanos, né? Exatamente. Assim, a colonização da galáxia provavelmente não vai ser feita por seres humanos, porque a galáxia é muito grande, os seres humanos são a nossa tecnologia atual e provavelmente a do futuro também não vai permitir isso. Porém,
tem uma alternativa, robôs. A gente pode mandar robôs que serviriam que executariam nossos papéis nos planetas, nas estrelas, nos meteoros, que nos ajudariam a explorar. Por exemplo, tem uma ideia já, que pode vir pelas minhas pesquisas, essa ideia está sendo estudada para daqui a alguns anos, é a mineração de asteroides. Eu vou perguntar sobre isso. Ia perguntar? Vou fazer uma pergunta. Ixi, Gabriel, e a mineração de asteroide? Nossa, agora isso é fala. muito ridículo. Bom, mandar robôs para asteroides e minerá-los. Tirar ferro, manganês, nióbio, os materiais de lá. Nióbio? Nossa. Nióbio, a salvação do... Nióbio ou grafeno? Saudade disso. Então, esses materiais é calculado que num asteroide grande tenha mais ferro do que na maior parte aqui da Terra. Na parte acessível, claro, não lá no núcleo da Terra. E aí, trazer para a Terra para caso os nossos recursos estejam acabarem ou ficarem num ponto crítico que pode acabar em breve, trazer para cá para continuar com a indústria e com a produção. Qual o planeta que chove diamante? Urano? Sim. E tem um planeta feito de diamante. A gente podia... chamado Cancri 55e. Eu já pesquisei tanto. A gente podia chegar em Urano com uns balde. Nossa, alguém esse cara. Porque diamante, assim... Você sabia que diamante não é raro? Sim. Se a gente chegar lá, não é raro. Mas tem um pequeno problema. O quê? Como que a gente vai pisar em Urano, Thiago? Não precisa pisar, leva a sonda. A sonda com os baldinhos. Thiago, Porque assim... Diamante não é raro, mas é um dos metal, diamante? Não. É o quê? É um minério? É, um dos minérios. É um dos minérios mais resistentes do nosso universo, não é? Nosso planeta. E é muito afiado, não é? Diamante? Tipo, sim, a gente faz broca de diamante que quebra qualquer coisa. A gente quase. podia usar diamante pra fazer arma, já pensou? Nossa, o cara tá pensando aqui no... Sei lá, eu nunca vi um diamante. Já vi um diamante? Já. Mas tipo assim, diamante, não diamante de anelzinho. Não, eu já vi assim, partezinhas pequenas, assim, pó do diamante. Eu nunca vi, eu só vi em anel, colar. Eu queria ver diamante. Bom, por que diamante não é raro, mas é raro? Tá ligado? Não é qualquer um que tem um diamante. Porque é muito caro. Eu acho que é difícil de ser achado. Não, quer dizer, não, peraí. Isso se torna ele raro, né? Não, é difícil de ser coletado. Não torna. Sim, é difícil. Só que uma coisa ser rara, ser difícil de ser encontrada não torna ela rara. Pode ter uma quantidade gigantesca de alguma coisa no fundo da Terra, que a gente não consegue chegar lá. Mas a Terra não é oca? Nossa, tem gente vivendo lá, né, no miolo da Terra. É verdade, tem o outro mundo. É o universo paralelo que a NASA achou, se você for pensar. Sim, com certeza. Que é a partícula pesada que sobe, que não era pra subir. Agora, João, a gente pode ir pra... ler o que o pessoal mandou pra gente no Instagram. Sim, eu queria começar com uma pergunta que mandaram ontem. Eu esqueci o nome de quem mandou. E a gente tá gravando com o celular que tem um nome, então foi mal aí, cara. Foi mal, mas... se você estiver ouvindo isso, me manda um direct. Entendeu? Me manda um direct. Isso. A pergunta foi o porquê da ISS. Por que ela está lá? ISS, pra quem não sabe, é Estação Espacial. Estação Espacial Internacional. Exatamente. Nossa. Que é literalmente uma estação espacial. Então, por que dessa estação? Ela foi criada e mandada para lá, por quê? Porque existem muitas experiências científicas que não podem ser realizadas aqui na Terra, que precisam de microgravidade ou da gravidade reduzida. Além de que essa estação ela foi criada assim para a gente testar a resistência do ser humano no espaço, quanto tempo ele aguenta ou como deixar uma vida confortável para ele lá, e os efeitos que uma permanência no espaço pode causar. Por exemplo, alguns astronautas, quando eles voltam, eles têm sequelas, não tem, Thiago? Tem. O Marco Pontes, o brasileiro que foi para a estação,
falou que ficou com muita dor no ouvido, não foi? Sim, Uma sim, coisa ele assim? fez uma cirurgia até, não é? Porque o ouvido dele sangrava. Aí esses efeitos são estudados para ver se tem como a gente melhorar isso para começar realmente a exploração espacial, porque se a gente for fazer uma exploração, por exemplo, em Marte com seres humanos, a gente precisa de algum conforto para os astronautas, né? Porque ninguém vai querer ficar mais de 1 ano e meio em um planeta com Foda que a gente não tem tecnologia pra ir e voltar de Marte, tá ligado? Sim, Se a gente for, a gente vai ficar. Não, a gente pode ir, só que tem que esperar ela dar a volta toda no Sol e chegar perto da Terra de novo pra gente poder ir. Porque a gente não tem como mandar um foguete e sobrevoar o Sol. É inviável isso. E, Thiago, você sabia? Botar muito gelo embaixo da nave. Nossa. Continue. E você sabia que desde o dia que a Estação Espacial Internacional está no espaço, nunca deixou de ter, não se passou um dia sem ter um ser humano no espaço? Eu sabia disso. E, inclusive, você sabia que o homem que mais ficou na estação espacial, ele é 2 segundos mais novo ou mais velho do que ele deveria ser? Nossa. Eu esqueci não agora sabia. se ele é mais novo ou é mais velho. Eu sei que ele é 2 segundos. Ele é o único ser humano conhecido que viajou no tempo, entre aspas, sabe? Porque como ele não tava como que fala? Na superfície da Terra, os dias passam... Sim, é a relatividade, né? Bem Então- pouco diferente, sabe? Então ele é literalmente mais novo, se eu não me engano é mais novo. Ele é 2 segundos mais novo do que ele deveria ser. Assim, 2 segundos parece que não é nada, né? Mas ele literalmente não é nada. Tipo, se você for pegar a vida de um humano, 2 segundos não é nada. Só que é um fato interessante. É. E agora você fala. E agora a gente perguntou no Instagram qual é a opinião das pessoas sobre Elon Musk. Elon Musk. O cara mais polêmico da atualidade. Então a gente vai começar aqui com Gil Oficial Real Verdadeiro. Nossa. É o nome do cara. Ele disse assim: ele bem que poderia me investir uma grana, né? Bilionário com a cabeça na lua. O que você acha que ele quis dizer com isso? Ele... Assim, pediu grana, eu também pediria grana o pela Elon Musk. Musk. Elon Musk, sei lá, uma graninha... não Mas é ele nada. disse bilionário com a cabeça na lua. Você acha que ele Olha- quis dizer que o Elon Musk é louco? Olha, eu acho que o Elon Musk é louco. Isso Eu tenho também certeza. acho. Só que eu tenho uma certa atração por gente louca. Porque eles têm uma criatividade maior, não é igual uma pessoa normal. Uma O pessoa... Einstein não era normal. Não era. Uma pessoa normal, uma pessoa comum, que nunca escreveu um livro, nunca teve interesse em sair da zona de conforto, do mundinho dele, para poder fazer alguma coisa maior. Por exemplo, o Elon Musk. O Elon Musk tá... Tanto é que quem faz isso fica mundialmente conhecido, porque raramente acontece que é Elon Musk, Bill Gates, Tesla é um gênio incompreendido, né? Tesla. Uma vez, não vou entrar muito nesse assunto aqui agora, mas eu quero comentar com você que eu tava ouvindo um sinapse do Pedro Lozzi e do Greg. Eles falaram que 90% das coisas que tem do Tesla na internet não foi ele que fez. Sabia? Sério? Parece que tipo, aconteceu um endeusamento do Tesla mais do que deveria, sabe? Tipo assim, ele foi um engenheiro fudido de bom, mas eu acho que... falaram que endeusam demais ele, sabe? Tipo, ele não Sim. esse cara todo, sabe? Eu não sei se isso é verdade, mas eu também não quero entrar muito nesse assunto aqui, porque eu gosto muito do Tesla, eu não quero me desiludir com ele. Só o nome dele, Tesla. Eu acho esse nome muito foda, né? Meu filho vai chamar Eu queria Tesla. ter esse nome. Tá. E vamos aqui do Diego Alves. Ele perguntou: ele é um físico, engenheiro, astrônomo, o quê? Quer responder ou eu posso responder? Bom, ele é formado em física e em economia. Ou seja, ele é um físico e um economista que... Obviamente. E eu acho interessante que ele conseguiu juntar essas duas coisas em uma empresa, tipo a SpaceX. Ele junta a parte física dele, que é a vontade de ser um cientista, de pesquisar sobre o universo, junto com a parte de economista, que é montar uma empresa e ganhar dinheiro. Ou seja, o cara vai monetizar o espaço. Assim, como ele mesmo já disse, que escolaridade pra ele não importa. O que importa é a sua inteligência. Por exemplo, você pode trabalhar... Ele foi o cara que disse que a faculdade, a universidade é só pra você se divertir. Exato. E você pode trabalhar na Tesla, na SpaceX, qualquer empresa dele, sem ser formado, sabe? Tipo, você chega lá e você fala, eu sei fazer isso. Você mostra que você sabe. Assim, é muito difícil você saber sem ter uma formação, mas caso aconteça, você não precisa de ter um diploma pra trabalhar pra ele, sabe? Por isso que o Musk é foda, né? O Vitor Cauã, eu acho que é assim que se fala,
É Vitor Kaman, sim. Ele comentou, ele é um ser humano incrível. E eu concordo com o Vitor. Nós concordamos com você. Tem o selo Cosmoscast de aprovação no seu comentário. Exatamente. E aqui o Filosofia pra Vida disse, levar o homem pra Marte. Ele é espetacular. E mais uma vez eu concordo com a Filosofia pra Vida. É, claro. Mandar o homem pra Marte. Inclusive, se você estiver ouvindo isso e por um acaso você não gostar do Elon Musk, você tá mais convidado pra... Você manda um direct pro João na Cosmos Curioso ou na Space Tech e fala por que você não gosta dele e comenta se você quiser vir aqui no podcast falar por que não gosta dele. Explica lá que a gente troca uma ideia. O Luiz Henrique falou, Homem de Ferro da SpaceX. Realmente, o cara... Ele é. O cara é o Tony Stark da vida real. Eu não sei porque, eu não gosto muito desse título de falar que ele é um Homem de Ferro. Eu não sei, não tem motivo. É uma coisa que eu ouço e não... Sei lá. Porque, sei lá, isso aí é meio que um endeusamento do Elon Musk, comparar ele, sei lá, com o Homem de Ferro. É um cara que não existe. Aqui o Kunen Atleta. Deixa eu ver. Kunen Atleta, esse de baixo. Kunen Atleta. Ele disse... A pergunta foi o que vocês acham do Elon Musk? E ele disse que ele tem 5 batatas. Bom, se você tá ouvindo isso, por favor, me manda um direct, eu quero saber o que você quis dizer. Bom, eu acho que ele tem mais de 5 batatas, porque ele é rico, ele pode comprar 1 milhão de batatas. Nossa, você é muito zoeiro. A Samara Luciano mandou. Não tenho dúvidas que ele vai revolucionar a exploração espacial. Meu maior ídolo. Com certeza, isso ele já está fazendo. Eu acho que vai revolucionar, não existe, porque ele já revolucionou, sabe? Não, ele já está revolucionando. Ele foi a primeira empresa privada a mandar um para o espaço. Eu sei que teve muita gente falando assim, para de desenhar o Elon Musk. Você vê o design da Crew Dragon, você vai falar, isso é mérito dos engenheiros. Claro que é mérito dos engenheiros que fizeram aquilo. Mas se o Elon Musk não tivesse falado, vou criar uma empresa, tá ligado? É interessante que o Elon Musk, ele não é um chefe, assim, ele é o CEO e quem trabalha pra ele... Ele trabalha também. Ele vai junto ali, ele que tá à frente da operação, ele que comanda, ele que... Tem uma coisa interessante pra falar, que eu tinha esquecido, era pra falar no podcast, eu esqueci e vou falar agora. Eu tava vendo uma entrevista dele, ele disse que os primeiros 3 lançamentos do Falcon 9 não deu certo, né? Não. Que explodiu, não aterrissou direito, aconteceu tal. E ele falou assim, nos 4 primeiros, ele não tinha dinheiro para contratar super designs, sabe? Super físicos que fizessem a coisa do foguete. Então ele falou, não faz sentido eu pagar os ruins. E eu não tenho dinheiro para pagar os caros. Então o próprio Elon Musk fez a porra toda, sabe? Por isso que a gente paga um pau pra ele, porque ele falou, não tem sentido eu pagar os ruins e eu não tenho dinheiro pra pagar os caros, vou fazer eu mesmo. Por mais que deu errado as 3 primeiras vezes, na quarta foi. No começo ele era o exército de um homem só. E tipo, imagina você errar 3 vezes um negócio milionário, bilionário, que é um lançamento de um foguete, que é muito dinheiro. Deve ser decepcionante. E você ter peito pra você tentar a 4ª vez, cara, é muito foda isso, tá ligado? Sim, Tá. Eu vou falar agora sobre... Tem uma pergunta aqui, cara. Quando acabar as perguntas... Tá. Já é a última? O Islas Mazzini, acho que é assim que se fala, colocou um dos maiores gênios da era moderna. E mais uma vez... Nós concordamos com você. Ele é um gênio, né? Ele é um gênio do empreendedorismo. Ele não é tipo um Einstein, ele não é um Tesla, não é um Feynman, sabe? Mas ele ainda assim é muito inteligente. O cara é um inteligente. E pra comentar... Em 2009 ele quase faliu, não faliu? Foi 2010? 2008. Era pra falar dessa crise, eu até esqueci também. Que foi uma crise que fudeu muito o Elon Musk. Foi na época dos lançamentos da SpaceX que não tava dando 2008, certo. se não me engano, foi o primeiro lançamento da Dragon, não foi? Isso a primeira nave dele. Eu sei que o primeiro lançamento que deu certo foi em 2010, eu acho. 2010? Primeiro que foi. Inclusive eu fiz uma enquete aqui na minha página também, perguntando se o pessoal achava que ele era herói ou vilão. A enquete ficou 82% pra herói e 18% pra vilão. Tô pensando em pôr o título como Elon Musk, herói ou vilão. Eu, particularmente, acho que ele não é nenhum dos dois, sabe? Eu acho que ele tá fazendo o trabalho dele. E uma coisa que tá levando conhecimento pra muita gente. Porque eu tô fazendo esse podcast aqui
Em parte por causa dele, né? Porque se não fosse ele, não ia ter tanto interesse nesse assunto. Ele é uma das inspirações de muita gente. Ok, João. Do Instagram, acabou. Ah. Você quer fazer alguma consideração? Eu queria falar, né, que vamos pra Marte. Go to Mars? Ocupe Mars, né? Sim. Vamos ocupar Marte. Sim, vamos ocupar Marte, vamos fazer o que eu disse, né, dos robôs pela galáxia e vamos instituir o Império Galáctico, liderado pelo Imperador Elon Musk. Quem que vai ser o Darth Vader? Jeff Bezos? Não sei. Neil deGrasse Tyson, que também vai nessa pira de colonizar Marte? Eu gosto do Tyson, ele... Eu também gosto muito do Tyson. Astrofísico, né? Ele é astrofísico ou é astrônomo? Astrofísico. O Tyson. Astrofísico. PhD em astrofísica. Falando no Tyson, eu lembrei aqui que você pediu um livro do Sagan, não pediu? Não lembra disso, que eu tô puto. Na moral, se tiver alguém que já pediu pela Total Express aqui, eu vou xingar mesmo, porque vai tomar no cu. Meu pedido tá em Cuiabá, cara. Mas, assim, e o pior é que nem é 100% culpa deles. A culpa é do Jeff Bezos da Amazon. Não é a culpa do Jeff Bezos. A culpa é do Jeff Bezos. Você ouviu aquilo, né? A gente tava conversando sobre falando mal que o nosso pedido não tinha chegado, o meu chegou. Ele tá ouvindo isso aqui. O meu não chegou. Então, vamos falar aqui, se tiver alguém ouvindo, vai querer. Eu pedi o meu livro eu fiz a assinatura na Amazon Prime, sabe? Sim. E lá pedi o meu endereço, só que eu moro num prédio. Então, eles não pediram o número da casa, que é o número do prédio, e nem o número do apartamento, na hora de fazer a inscrição da Prime Video. Aí, eu baixei aquele Amazon Shop, que tem frete grátis, comprei o livro do Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, e na hora que fui fazer a compra, não pedi o endereço, porque já tinha o endereço que eu tinha posto na assinatura da Amazon. Sim. Só que eu assinei a Amazon Prime e fui comprar esse livro umas 3 semanas depois que eu assinei. Então eu tinha esquecido que não tinha esse detalhe do meu endereço lá, sabe? Sei. Aí, eles não pediram. Eu fiquei impressionado porque o meu pedido estava previsto para dia 25, chegou dia 16. Você pediu um dia depois de mim, né? Sim, eu pedi o Dança do Universo, do Marcelo Glazer e o... Esse Marcelo Glazer é brasileiro? Só pode ser brincadeira, Sr. Feynman. Muito bom esse livro. Eu quero ler esse livro, você vai me emprestar depois. Você não acaba nem o seu. Não, do Star Wars ali eu tô acabando já. Inclusive, esse livro do Feynman, ele é engraçado porque o cara com 12 anos construía, sei lá, fritadeira, arrumava rádio. O Handres, não sei se você tá ouvindo aqui, Handres. O Handres é o físico favorito do Handres, o Feynman. Ele é foda mesmo. Eu gosto muito do Feynman também. Mas então é isso. Esse é o final de um podcast que foi bem longo aqui pra gente no bruto. Não sei se na edição vai ficar longo. Isso vai dar um trabalho pra editar. Porque não é você que edita, né, seu viado? Sou eu. Ok. Até mais, até o próximo podcast. E lembre-se, se você tiver alguma dúvida ou quiser comentar com a gente sobre Elon Musk, vai no meu direct. Isso, ou no meu. É isso. E siga a página do Thiago que eu vou marcar. Space Tech. Que a força esteja com você. Falou.